Palavra do secretário executivo da CBPE. Bom dia, Rádio 20. Eu sou Edivar Gimenez de Oliveira, pastor da Igreja Batista em Casa Forte, no Recife, e secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco. Eu gostaria, na conversa deste domingo pela manhã, de compartilhar com os ouvintes o protocolo de convênios com a área de missões estaduais da Secretaria-Geral, aprovado pelo Conselho da Convenção Batista de Pernambuco no último dia 10 de julho de 2020. O objetivo deste documento é definir parâmetros operacionais para instituir, manter e encerrar convênios entre a área de missões estaduais, a AME, da Secretaria-Geral da Convenção Batista de Pernambuco, e igrejas ou outras instituições interessadas no desenvolvimento do trabalho missionário em Pernambuco. Então, se a sua igreja é uma igreja filiada à Convenção Batista de Pernambuco e ela tem desejo de aprofundar um projeto, desenvolver um projeto na área missionária e ela precisa de um convênio para realizar esse objetivo, então nós estamos aqui agora com um documento que possibilita qualquer igreja batista filiada à convenção de participar de um processo que poderá culminar com a aprovação de um convênio entre a área missionária, a AME, da convenção e a sua igreja. A finalidade ou as finalidades deste parâmetro são algumas. A primeira, nós queremos que a convenção cumpra com excelência a sua missão. Esse é o objetivo número 1 nosso ao fazer esse protocolo. O segundo é manter níveis elevados de credibilidade da convenção junto às igrejas filiadas e local de trabalho ministerial. Ou seja, um processo bem elaborado, bem executado, certamente fará com que as igrejas tenham a convenção tenha maior credibilidade junto às igrejas e também no local de trabalho onde o missionário vai atuar, ou a missionária vai atuar. Nós também queremos que neste local a convenção, os batistas realmente tenham toda a credibilidade necessária ao seu trabalho. Outra finalidade é evitar o uso indevido, ou bem como evitar conflitos decorrentes da politização dos processos. O que seria isso? O uso indevido é simplesmente uma pessoa que está na liderança da convenção, na liderança da secretaria, fazer uso desse processo para uma política pessoal. Está querendo agradar uma igreja, querendo agradar um colega, querendo resolver o problema de uma pessoa que às vezes nem tem as qualificações adequadas para ir para o campo missionário, mas alguém simplesmente resolve fazer um convênio para agradar outra pessoa. Então, seria um uso político e isso gera muitos conflitos, isso gera insatisfações. Então, com esse protocolo, nós estamos trabalhando para evitar esse tipo de uso dos processos, não é? Nós também, claro, com esse protocolo, nós também queremos garantir o equilíbrio financeiro da Secretaria-Geral e das outras organizações. Porque, como não havia um protocolo, e graças a Deus que há muitas igrejas querendo enviar obreiros ao campo missionário, acabava que se enviava sem que a área missionária dispusesse dos recursos financeiros necessários, e então era necessário usar dinheiro de outras áreas, não é? Então se deixava de enviar o Plano Cooperativo Nacional, se deixava de fazer repasse do Plano Cooperativo para as organizações. Isso por quê? Porque o dinheiro era comprometido com o campo missionário, além dos recursos que realmente existiam. Então nós queremos agora com esse protocolo garantir esse equilíbrio. Esse protocolo ele será norteado por 3 valores. Primeiramente, nós estamos querendo
que seja impessoal. O processo seja um processo impessoal. Alguém não seja aprovado porque é amigo de uma pessoa conhecida, de um presidente, da diretoria ou do secretário. Não. Processo norteado pelo valor da impessoalidade. Segundo, da transparência. Aqui nós entendemos que é importante que as igrejas saibam como funciona o processo para se ter um convênio. Todas as igrejas. Né? Que os pastores saibam como é esse processo, que esse processo realmente possa ser visto por todos. E aí vem o terceiro item, o terceiro valor, que seria publicidade. Né? Esse processo, esse protocolo, ele será publicado na página da convenção na internet, estará disponível a qualquer momento. Então, ele visa a impessoalidade, ele visa a transparência e ele visa a publicidade. Quem pode realizar convênios com a AME? Nós colocamos as igrejas batistas filiadas à convenção, associações ou convenções de igrejas batistas reconhecidas. Isso significa que uma convenção estadual, uma associação de igrejas em outro estado do nosso país, podem fazer convênios e manter missionários agora em Pernambuco em parceria com a AME, agências missionárias com sede no Brasil ou no exterior. Se é uma agência missionária, ela é reconhecida, mesmo que ela tenha sede fora de Pernambuco ou fora do Brasil, ela poderá fazer convênios com a AME. Outras organizações reconhecidamente evangélicas, pode não ser uma agência missionária, mas se ela é reconhecidamente evangélica e ela quer fazer um convênio com a AME, ela poderá fazer. Quais são os tipos de convênios que a AME fará? Nós temos 3 tipos de convênios, basicamente. O primeiro tipo, que é o de plantação de igreja. Significa nós mantermos o obreiro num lugar onde não há uma igreja batista, ou não haja pelo menos uma igreja para cada 10 mil habitantes. E nós temos aí já um modelo chamado Visão Brasil 2020 da Junta de Missões Nacionais, e lá nós temos a informação onde estão as igrejas batistas no território nacional, e a sua igreja pode começar. Você pode entrar no site Visão Brasil 2020, que é da Junta de Missões Nacionais, e lá você vai encontrar todos os lugares onde há uma igreja, uma congregação batista, e a ideia é que haja uma igreja para cada 10 mil habitantes. Então, o primeiro projeto é plantação de igreja, uma igreja onde não haja uma igreja batista, ou pelo menos uma para cada 10 mil habitantes. Revitalização de igreja. Revitalização de igreja é quando existe uma igreja que já possui CNPJ, ela tem um templo, mas ela não tem liderança qualificada, ela nem tem recursos para manter um pastor. Então a convenção poderá fazer convênios para revitalizar. O entendimento é que é mais barato você revitalizar uma igreja, porque ela já tem um templo, ela já tem um CNPJ, então você está começando já com alguma base, e a convenção entendeu que revitalização é um projeto que deve receber investimento. Consolidação de igreja seria o terceiro grupo. São igrejas que possuem templo, têm liderança, mas não têm recursos para manter um pastor. Então, nesse caso, nós chamamos de consolidação. É uma igreja que já tem um templo e é uma igreja que tem alguma liderança, mas não tem recursos para manter um pastor. E também desenvolvimento de projetos sociais. A possibilidade de investirmos em missionários para desenvolverem projetos sociais, preferencialmente vinculados a estas igrejas em processo de plantação, de revitalização ou de consolidação. São essas as alternativas, ou os tipos de convênios que poderão ser realizados. Os processos para serem seguidos também existem esses processos. As igrejas interessadas, preste atenção, se a sua igreja estiver interessada em desenvolver um convênio, ela deve protocolar na Secretaria-Geral da Convenção o seu pedido de convênio.
E ele deve ser acompanhado de um formulário, que é dados da instituição, são 3 documentos. O primeiro é esse formulário com dados da instituição, você recebe esse formulário lá na secretaria. O segundo formulário é um formulário com dados do missionário, ele vai fornecer as informações a respeito dele. E o terceiro documento é uma cópia da ata da Assembleia que deliberou a solicitação. Ou seja, a igreja que quer um convênio, ela deve aprovar em Assembleia, ela deve preencher esse formulário, o formulário vai informar todos os dados da igreja, o formulário vai informar qual é a fidelidade da igreja ao plano cooperativo, a igreja vai precisar informar para a convenção, nos últimos 6 meses, como foi o histórico dela em relação ao plano cooperativo. A convenção tem esse histórico para oferecer à igreja, mas é necessário que a igreja seja participante do plano cooperativo para poder fazer convênio missionário com a AME daqui para frente, tá? Então são 3 documentos, é um formulário com dados da instituição, formulário com dados do missionário e uma cópia da ata da Assembleia que deliberou a solicitação do convênio. De posse desses 3 documentos, o passo interno da AME é que a AME precisará ter um documento do secretário-geral que confirme que há recursos financeiros. Então, o processo não andará se não houver um documento assinado pelo secretário-geral da convenção que existe recurso financeiro disponível para a abertura de um novo projeto. Nós não queremos abrir projetos sem ter condições financeiras, porque quando a convenção abre um projeto sem ter recursos financeiros, depois, para pagar o missionário, a missionária, ela é obrigada a deixar de enviar o plano cooperativo, deixar de enviar a verba das organizações da convenção. Enfim, ela acaba atrapalhando o trabalho de terceiros porque não prestou atenção naquilo que era essencial. Então, esse seria o passo seguinte, o atestado de que há recursos financeiros. Isso é uma questão interna. Em seguida, para evitar que qualquer pessoa da liderança da secretaria ou da diretoria assuma a responsabilidade, essa documentação que a igreja enviou, ela é encaminhada ao comitê da AME. Comitê da AME que é formado por 5 pessoas eleitas pelo Conselho da Convenção. Esse comitê elaborará o seu parecer e vai encaminhar ao Conselho com a assinatura de pelo menos 50% mais um dos seus componentes. Porque quem decide no final se o convênio deve ser feito ou não é o Conselho da Convenção. E nesse parecer, então, o comitê deve informar o conselho que recomenda aquela aprovação, porque o local atende às necessidades quanto à necessidade de uma igreja e de ter pelo menos uma igreja para cada 10 mil habitantes. O comitê poderá também recomendar para algum local, excepcionalmente, um local que pode já ter uma igreja batista, já ter uma igreja para cada 10 mil habitantes, mas pode apresentar uma peculiaridade estratégica que justifique o convênio. O importante é que tudo seja feito às claras, não é? Que seja feito de maneira criteriosa, com tudo assinado pelo secretário com a parte financeira, enfim. Em relação ao missionário, o missionário, para fazer parte, ele tem que preencher o seu formulário. Está ainda sendo discutida a necessidade de apresentação de certidão negativa do SPC Serasa, isso ainda está sendo analisado pela área jurídica. Ele tem que assinar um documento que ele está ciente dos compromissos que ele está assumindo. Alguns compromissos ele deve ter em mente, ele deve ter um planejamento, ele deve ter um compromisso de elaborar um planejamento estratégico, tático, operacional, para nortear suas ações ministeriais. Ele vai estar só em um lugar e ele precisa ter um planejamento para que o povo batista saiba a trilha que ele está seguindo para fazer o seu trabalho. Ele precisa se comprometer a enviar informações trimestralmente. E a novidade é que essa informação virá agora via e-mail e ele enviará com cópia essa informação para pelo menos 2 pessoas do lugar onde ele está trabalhando. 2 pessoas da diretoria ou 2 pessoas que estão frequentando o trabalho com ele. Essas pessoas receberão informações do que ele está fazendo também, além da própria secretaria.
Se ele trabalha numa congregação que não tem uma diretoria, ele consegue 2 pessoas que frequentam as atividades que ele desenvolve para fazer cópia do relatório para essas pessoas saberem o trabalho que ele está desenvolvendo. E esse relatório tem que ter informações começando por formação e capacitação de liderança. É algo que nós pretendemos investir muito daqui para frente, é que o missionário trabalhe na formação e capacitação de liderança. Também deve informar o que ele está fazendo na área de proclamação, ensino da palavra, na área de visitação, aconselhamento, atuação social, atividades administrativas que ele desenvolve, atividades de cooperação denominacional. Enfim, são essas áreas que nós entendemos que devem compor um relatório do missionário. Ele deve se comprometer a levar a sua igreja ou congregação a participar com pelo menos 10% das receitas para o plano cooperativo. Um trabalho que quer desenvolver tem que ter o espírito de cooperação. As igrejas batistas, elas são fruto de cooperação. Quando uma igreja deixa de cooperar com o plano cooperativo, essa igreja está abrindo, não é uma brecha, ela está abrindo uma porteira para que os seus membros também entendam que não precisam cooperar para o trabalho. E nós temos repetidas vezes dito aqui neste programa que não há trabalho sem cooperação. Igreja Batista é fruto de cooperação. Cooperação interna dos seus membros e cooperação externa umas com as outras. Por isso, nós estamos colocando que o missionário deve se comprometer a levar a sua congregação ou igreja a participar com 10% de suas receitas para o plano cooperativo. Ele deve se comprometer também a informar as atividades que ele desenvolve paralelamente. Quando ele vai se candidatar ao cargo de missionário, ele precisa informar: olha, eu já sou professor, olha, eu sou pedreiro, eu vou para aquela cidade, vou continuar na minha profissão e vou fazer o trabalho missionário paralelamente. Isso não é proibido, muito pelo contrário, há lugares que é necessário mesmo e até recomendável que o missionário tenha uma outra atividade paralela, mas é preciso que a convenção saiba que esse missionário tem esse compromisso. Ou então acontece do missionário estar no campo e aparece o desejo de estudar, por exemplo, ou então surge o desejo de começar uma atividade que renda algo para ele. Então, ele precisa se comprometer que vai informar a convenção caso ele comece a estudar ou comece a desenvolver atividades com fins econômicos. Ele precisa se comprometer também no caso de mudança de campo. Se ele vai deixar a congregação, ele precisa avisar com pelo menos 30 dias. Ele precisa avisar que ele vai deixar o campo para ir para uma outra cidade, para um outro trabalho. E, nesse caso, quando ele informar a saída dele, enquanto não tiver um outro obreiro, a contribuição financeira ela é suspensa até que tenha um novo obreiro para começar o trabalho. Esses convênios, o período para solicitar é 30 dias antes da reunião do conselho. Então, se a sua igreja tem interesse em ter um convênio missionário, ela deve procurar a Secretaria da Convenção para saber as datas das reuniões do Conselho e com pelo menos 30 dias de antecedência ela deve informar a solicitação acompanhada do formulário da igreja, o formulário do missionário e a ata de aprovação da igreja. Excepcionalmente, a diretoria poderá avaliar algum convênio, mas ainda assim será necessário que toda essa documentação exista, que essa documentação passe pelo comitê da AME e a diretoria só poderá aprovar ad referendum. Significa que depois ela ainda vai levar para o conselho, mas ela pode preliminarmente aprovar um convênio desde que sejam obedecidos os mesmos critérios: prazo para entrega, documentação e parecer da AME. Os convênios poderão ter no máximo 2 anos de duração, mas poderão ser renovados.
Só que a cada 2 anos, o missionário e a igreja terão que fazer um protocolo para que seja examinado, avaliado o que está sendo feito e verificado se de fato o convênio está valendo a pena o investimento que está sendo feito. E para encerrar, esse convênio deve ser encerrado por 30 dias de antecedência, por solicitação da igreja, ou se houver descumprimento das obrigações financeiras das partes cooperantes, se houver falta de recursos financeiros, se não houver cumprimento dos compromissos por parte do missionário, são causas para o encerramento dos convênios. Eu queria encerrar a minha palavra agora. E os convênios atuais? Nós temos 88 convênios, mais 15 seminaristas missionários. O que é que vai acontecer com esses convênios? Todos os convênios serão renovados, passarão por processo de renovação agora. Todos os missionários vão preencher um formulário pessoal. A igreja, que é a igreja mãe ou igreja parceira, vai preencher um formulário, vai fazer isso em ata e vai encaminhar ao Conselho da Convenção, à Secretaria da Convenção. E esses convênios serão examinados um por um e poderão ou não ser renovados, dependendo do relatório que for informado nesse projeto. Tá? Então, o espírito é que realmente nós façamos o melhor pela obra de Deus, para o missionário ser melhor acompanhado, para as igrejas saberem que o trabalho está sendo feito com seriedade. É importante que fique sempre claro que nós estamos fazendo o melhor em prol do desenvolvimento do reino de Deus. Que Deus nos abençoe como área de missões estaduais, a AME, que Deus abençoe a Secretaria-Geral, a qual a AME é ligada, que Deus abençoe a Convenção Batista de Pernambuco, mas, sobretudo, que Deus mova o coração dos pastores, da liderança e das igrejas, para que nós tenhamos visão missionária e participemos, cooperemos com as ofertas, com o plano cooperativo, com o plano de adoção missionário estadual, e assim nós possamos avançar na obra missionária.